Feliz Ano Novo! Como é que está? Como é que passou de 2021 para 2022? Espero que tenha passado tudo bem, em paz, família está bem, está viajando, tudo bem, ficou em casa, mas o que importa é que Deus esteja derramando, graça sobre graça, alegria, paz, muita comunhão e intimidade com Deus. Sabe, hoje eu quero trazer a palavra, o texto base é em Salmo capítulo 29, versículo 2, que diz assim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. O tema é a beleza da santidade de Deus. Beleza da santidade de Deus. Bom, nós sabemos que Deus é santo, e que Deus é amor, São muitas características e atributos de Deus, não é isso? Mas vamos pensar um pouco na questão da santidade de Deus. Em japonês é kyosa. Kyosa. E em inglês é holiness. Então, santidade. Bom, santidade é sinônimo de pureza, de limpeza, algo novo, sem defeito, Então, isso daí são sinônimos e características de santidade. Então, vamos comparar com um objeto novo, Um objeto novo, se não veio com defeito de fabricação, está ali inteiro, sem defeitos, ele é novo, ele é puro, ele é simples, não tem nada de elemento degenerativo. E quem não gosta, de um objeto novo, um computador novo, um celular novo, carro novo, casa nova, E tudo isso, imagina tudo isso, tudo limpo, tudo cheiroso, Então aí você tem, as coisas bonitas, e por isso que pureza, limpeza, que está relacionado com santidade, é algo bonito, é algo belo, Santidade é bela. Imagina uma criança recém-nascida, não cometeu nenhuma maldade, ainda que nós saibamos, que todos nós, quando nascemos, já nascemos com aquela tendência, ruinzinha, aquela tendência de pecar. Não é que Deus criou a gente assim. Deus criou a gente totalmente puro, perfeito, mas é que a gente escolheu, A gente escolheu se afastar de Deus. Então, a partir de quando, o primeiro homem, Adão, e juntamente com Eva, esse casal resolveu se separar de Deus, aí, aquilo que era santo, aquilo que era puro, aquilo que era belo, caiu por terra. Realmente aí Deus continuou santo, mas teve que consertar a história. Mas imagina uma criança recém-nascida, ela é pura, ela é bela. Você olha para a criança e você se apaixona, Ela não tem ali maquiagem nenhuma, não tem edição, de beleza, de tal, mas ela está ali por quê? Porque ela é toda pura, simples, E isso é o que a gente chama de beleza da santidade. Deus é belo, Deus é bonito, porque Deus é santo, Em Deus você não tem maldade, não vê maldade em Deus, Tudo que sai de Deus é coisa bonita, é amor, é graça, é misericórdia, é compaixão, é perdão, Então, veja como Deus é belo e tudo que Ele faz é belo. Só que Deus, no Antigo Testamento, se revelou várias e várias vezes de forma
tremenda, de forma que assustava muitas vezes as pessoas, né? Ora vinha como trovão, ora como fogo, e fogo várias e várias vezes, né? Então, imagina, né, quando Moisés estava ali, né, no monte, e aí Deus se revelou pela primeira vez a Moisés, foi por meio de um arbusto que queimava, né? Então, aquele arbusto queimava, mas não parava de queimar. E aí quando Moisés viu aquilo, Deus, por meio daquela sarça, daquele arbusto ardente, disse para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque pisava em lugar santo. E Moisés nem pôde se aproximar daquela sarça, daquele arbusto ardente, porque senão ele iria ser queimado, ser consumido. Assim também as pessoas, né? Deus até mesmo dizia: não vai se aproximar de mim, né? Não vai se aproximar de mim, senão você vai se queimar, você vai ser destruído, né? Por quê? É para mostrar que a sujeira, né? A podridão, a degeneração, a corrupção, né? A maldade não pode conviver, não pode estar no mesmo lugar daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é simples, né? Então não pode estar. Imagina o templo, né, na antiguidade, ou no tabernáculo, quando os sacerdotes iam oferecer sacrifício, tinha um lugar mais no interior, chamado Santo dos Santos, e naquele local somente uma pessoa, o sumo sacerdote, é que poderia entrar, e tinha todos os critérios, inclusive de limpeza, para ele se limpar, se banhar, se purificar todinho para entrar naquele lugar. Era um negócio meio rígido, mas para mostrar o quanto Deus preza pela pureza, né? Pela santidade, e isso é bonito. Olha, ninguém gosta de viver e conviver na sujeira, na podridão, né? É inviável. É inviável. Tem que ter pelo menos um mínimo de organização, né, para poder fazer as coisas, para poder se sentir bem, né? Então, nesse sentido, as pessoas quando se aproximavam, né, a tendência era delas se queimarem, né, e serem destruídas, né? Imagina, veja o sol, né? Se você o sol é bom, né? Ele traz calor, ele aquece, ele ilumina, mas você não consegue chegar perto do sol, porque senão, né, você vai ser fulminado, você vai ser desintegrado, né? Porém, o homem que de forma alguma, porque ele é pecador, não conseguia se aproximar de Deus, o que Deus fez? Deus fez com que a santidade dele tocasse em nós, né? Veja Isaías, quando teve aquela visão dos anjos, né, ali no templo, e então tinha aqueles serafins, né, com asas que cobriam o rosto, cobriam, né, o corpo, tinha 6 asas, e ali então Isaías falou: puxa, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor, ele é santo, 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 santo. Era um negócio bonito, mas Isaías se sentiu totalmente sujo, totalmente pecador. Mas aí o que o serafim fez? Pegou uma brasa ali, daquele altar que queimava, e tocou na boca de Isaías. E a boca, ao invés de queimar, né, purificou, né? Então isso daí, bom, pode ser, e é uma simbologia, pode ser que a brasa seja no caso, ao tocar na boca de Isaías, seja uma simbologia, mas de qualquer forma, o que está sendo colocado ali é que a santidade de Deus, quando toca em nós, nos purifica, ao invés de nos destruir. Agora, como é que isso acontece?
né? Veja, isso aconteceu a partir do Natal, né? Quando Jesus nasce, né? Jesus, que é o Filho de Deus, o Deus Filho Santo, que desceu e conviveu conosco, e esse Jesus, quando tocou em nós, ou quando as pessoas tocavam em Jesus, eram curados, eram libertadas, né? Essas pessoas eram perdoadas, quando elas ouviam as palavras de Jesus. Então tudo isso, né? Todas as pessoas que se achegavam a Jesus eram santificadas, eram perdoadas, eram purificadas, eram salvas. Veja que isso é beleza. Veja, um leproso, ao ser tocado por Jesus, foi purificado. Um cego, ao ser tocado pela santidade de Jesus, o Deus Filho, né, abriu os olhos. Aquele que estava cheio de espíritos demoníacos, né, quando recebeu aquelas palavras de libertação de Jesus, então foi libertado. Então, olha, tudo isso nós podemos ver que santidade é algo que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Nós dependemos da santidade de Deus, e a santidade de Deus é graciosa, né? Porque o que sai da gente, né, da gente mesmo, pecador, é pecado. É pecado. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas boas, mas acaba, né, estragando as coisas, querendo fazer o certo, acaba fazendo errado, né? A gente se esforça ao máximo para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa santa, para ser uma pessoa educada, para ser uma pessoa mansa, para ser uma pessoa generosa, para ser uma pessoa amorosa, mas às vezes a gente faz tudo ao contrário, né? E quando isso acontece, como é que a gente vai conseguir ser santo? Porque Jesus falou, olha, sejam perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Sim, perfeito aí é sinônimo de santidade, sabe? Então como é que a gente vai ser? A gente precisa ser tocado por Jesus, né? Ah, mas eu já aceitei Jesus. Tá, aceitou Jesus para quê? Né? Para só naquele dia, Jesus, beleza, e aí agora eu vou continuar vivendo a vida por mim mesmo? Não, a gente aceita Jesus para viver com Jesus todos os dias. E aí nessa convivência a gente peca, sim. Como ser santo? Como ter o que em japonês chama de kyosa, kyoi, né? Santo, santidade. Nós precisamos ser perdoados por Jesus. Todos os dias, a cada momento, a gente precisa ser tocado por Jesus. A gente precisa receber a libertação de Jesus. Durante a nossa vida, a gente vai juntando muitos lixos, a gente vai juntando muitas coisas, e aquilo vai petrificando o nosso coração. Mas aí a gente precisa realmente de Jesus a cada dia, para dizer, Jesus, agora toca nessa área da minha vida, porque precisa de santidade. Senhor, precisa, essa área aqui da minha vida já viciou no pecado, agora precisa de santidade, Senhor. E é isso que a gente precisa. A santidade é pela graça, não é pelos esforços humanos. A gente precisa sim se esforçar, a gente precisa sim querer fazer o melhor, mas a gente precisa do toque santo, da graça de Jesus. Como é que a gente vai colocar isso em prática e ser autenticamente santo, autenticamente holiness, 100% santo? A gente precisa todos os dias, assim como o corpo depende da alimentação diária, depende da água do dia a dia, que renova,
que potencializa o nosso metabolismo, né? É do corpo. A gente precisa da água, da palavra, do Espírito, em comunhão com Deus diariamente. Diariamente a gente ouvir Deus falar: ah, Deus, é isso. Ah, Deus, isso aqui que o Senhor falou hoje na tua palavra. Ah, Deus, eu deixei de praticar faz tempo. Ah, Senhor, isso aqui eu não tinha me atentado. E assim a gente vai renovando, a gente vai fazendo com que, né, a nossa vida espiritual, o nosso espírito seja renovado pela palavra, tá certo? A gente muitas vezes só busca: ah, Deus me abençoa, e nesse me abençoa Deus, que eu não tenha nenhum sofrimento, né? Deus, que, né, dinheiro nunca desapareça da minha conta, né? Que meu emprego esteja sempre garantido, que eu tenha estabilidade, que eu tenha felicidade todos os dias, e tudo que está ao meu redor, todo mundo esteja bem. Senhor, isso daí, só que a gente sabe que a vida não é assim, a gente sabe que, né, Deus testa a gente, Ele faz com que muitas vezes a gente, né, na caminhada, a gente seja submetido a provações, a sofrimentos, e a gente tenha que reagir de várias formas, né, diante das circunstâncias diversas que aparecem. Tem hora que a gente é desafiado a perdoar, tem hora que a gente é desafiado a se disciplinar, a estabelecer limites, né? Limites tanto na vida terrena quanto nos aspectos espirituais. A gente tem momento que a gente precisa sim dizer: Senhor, eu preciso parar e pensar, Senhor, eu preciso parar e orar, Senhor, agora eu tenho que jejuar. E assim realmente a gente acaba, né, cheio de desafios, mas para vencer tudo isso, a gente precisa estar diariamente em comunhão com Deus. Por isso, separe uma hora para você se santificar. E, inclusive, o termo santificar, por exemplo, santificar o tempo é separar um tempo para estar com Deus. Santificar o corpo é cuidar do corpo para que Deus possa continuar sendo engrandecido e elogiado pelas pessoas por meio do nosso corpo, né? Santificar o nosso trabalho também, e não fazer com que o trabalho seja endeusado, né? Então tudo isso passa pela questão da santificação. E aí eu quero realmente te desafiar nesse primeiro domingo do ano a você, né, continuar. Você que já começou com a caminhada do discipulado, tem aquele discipulador pessoal seu, né? Então, olha, continue caminhando com ele. Você que é discipulador também, continue caminhando, né? Até que os seus discípulos façam discípulos também. E você que está sendo discipulado, você que é um discípulo, que tal este ano você assumir o desafio de fazer discípulo? Né? Faça um discípulo. Ah, mas eu não tenho. Peça a Deus: Senhor, me dá um discípulo aí, né? E às vezes Deus pode te mostrar alguém que está ali perto de você e você nunca notou que ele poderia, né, ser o discípulo seu, né? E o que é discipulado? Bom, a gente já vem falando tudo isso, mas basicamente discipulado é transmitir a sua vida. Como é que você vive com Deus com o seu discípulo? Olha, discípulo, vem cá, olha, eu vivo com Deus assim, assim, assim. Né? Não é só dar um estudo bíblico, uma revista, né? Um caderno de estudo. Também pode, mas isso é um dos aspectos, né, do discipulado. E por que eu estou falando do discipulado? É porque o discipulado é uma forma tão didática, tão eficaz, dá resultado mesmo, se você quer viver uma vida de santidade, né? Seja desafiado por essa palavra e coloque em prática para a glória de Deus. Oremos. Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã, aquele que está ouvindo essa palavra, que este ano seja o ano em que nós possamos adorar ao Senhor
na beleza da sua santidade. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça incontável e infinita de Cristo Jesus e as eternas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre todo aquele que ouve esta mensagem e que estas bênçãos sejam espalhadas por todo o mundo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe.